Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe essa nossa noite. Vamos meditar a quinta morada de Santa Teresa d'Ávila. Sejam bem-vindos. Esse dia tão importante para nós cristãos católicos. Corpus Christi. Então que Deus abençoe, derrame muitas bênçãos em nossas vidas. Então sejam bem-vindos à nossa quinta-feira, meditando a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Então, que nós possamos aprofundar diante da espiritualidade, desta mística, para que nós possamos ter uma fé mais solidificada e também que nós possamos, acima de tudo, compreender esses caminhos que Teresa d'Ávila tanto nos propõe. Então sejam bem-vindos. E nós vamos meditar o quinto poema do Cântico dos Cânticos. Como és bela, minha amada, como és bela, são pombas, teus olhos escondidos sobre o véu, teu cabelo o rebanho de cabras, ondulando pelas faldas do Galaad. Teus dentes, um rebanho tosquiado, subindo após o banho. Cada ovelha com seus gêmeos, nenhuma delas sem cria. Teus lábios são fita vermelha, tua fala melodiosa. Metades de romã são tuas faces, escondidas sobre o véu. Teu pescoço é a torre de Davi, construída com defesas. Dela pendem 1000 escudos e armaduras dos heróis. Teus seios são 2 filhotes, filhos gêmeos da gazela, postando entre açucenas. Antes que sopre a brisa e as sombras se debandem, vou ao monte da mirra, à colina do incenso. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Vem do Líbano, noiva minha, vem do Líbano e faz tua entrada comigo. Desce do alto do Amaná, do cume do Sanir e do Hermon, esconderijo dos leões, montes onde rondam as panteras. Roubaste meu coração, minha irmã, noiva minha, roubaste meu coração, com um só dos teus olhares, uma volta dos colares. Que belos são teus amores, minha irmã, noiva minha. Teus amores são melhores do que o vinho, mais fino que os outros aromas. É o odor dos teus perfumes, teus lábios são favo escorrendo. Ó noiva minha, tens leite e mel sobre a língua, e o perfume de tuas roupas é como o perfume do Líbano. Então, nós deixaremos para quinta-feira que vem a segunda parte, o término do quinto poema do Cântico dos Cânticos. Gregório acabou de chegar aqui, esperá-lo para começarmos
E aí, Gregório? Oi, padre, sua bênção. Deus abençoe. Tudo na Tudo paz? bem? Graças a Graças a Deus. Deus. Ontem eu vi que o senhor fez uma live sobre Sara e Tobias, né? E hoje eu fiz uma com minha esposa, agora 7h30, live romântica, né? Ah, o Dia dos Namorados, né? Live romântica Você também. E outros fez? fizemos, eu e ela juntos, live romântica. Então contamos a história do glorioso encontro. Ó, que bom. Tem que fazer amanhã. Tem que fazer amanhã também. Amanhã que é um grande dia. É, né? Olha, ixi, Maria. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, viu, padre? E entrando nessas quintas moradas, eu vou falar com o senhor, nossa, cada vez mais a gente aprende com Santa Teresa tanta coisa, tanta graça, né? Tanta coisa que a gente lê e reza, né? É uma bênção, né? Semana passada foi tão corrido, não? Acho que a gente tinha tanta coisa para falar, não é? Foi ótimo o senhor ter sugerido fazer 2 capítulos, porque tem mais 2 na frente nessa quinta, né? A sexta morada tem 11 ou 12 capítulos, né? É, não dá conta, não? Dá não, não é? A Mariazinha tá falando que eu me emocionei quando comecei as quintas entradas, né? Quintas moradas, já tá falando aqui. Ó, que bom. Que maravilha. E aí, começa aí para nós, Gregório. Ô padre, assim, a quinta morada, né? O primeiro capítulo que nós vamos falar hoje, gente, dos 2 capítulos, né? Apenas, né? As quintas moradas tem 4 capítulos, nós vamos falar das 2 quinta-feira que vem, de mais 2 capítulos. Então, no primeiro capítulo, ela fala como a alma se une a Deus em oração, né? E como saber que esse estado não é engano, porque ela diz que o demônio costuma, né, para a pessoa que já está na quinta morada, né? Ele costuma, por vezes, né, se disfarçar de anjo de luz, né? Então a gente tem que saber como é que funciona isso, né? Para a gente entender quando é de Deus, quando não é, né? Então ela diz que, em primeiro lugar, que é um tesouro, uma pérola preciosa que a gente tenha, né, a disposição, ela usa essa palavra, né, em encontrar o Senhor. Quem está nas quintas moradas tem que ter um espírito de disposição, sabendo que quem que você busca é o tesouro precioso da sua vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como diz aquela parábola que Jesus conta, né, do tesouro encontrado. Então, ela fala que muitas vezes, ela diz isso para as irmãs, às vezes no exterior você está preparado. Você tira o seu momento de oração, você reserva tempo para isso. Então, exteriormente, igual ela fala para as irmãs, às vezes vocês estão preparadas, né? Vocês estão num ambiente propício, mas ela fala que a grande questão é o interior, né? Mas no que se refere às virtudes, ainda nos faltam bastante. Ela usa essa palavra bastante 2 vezes, né? Ela fala, né? Sim, todavia poucas entre nós nos dispomos para que o Senhor lo faça encontrar. Sim, porque no exterior, às vezes, nós estamos em condições, mas no que se refere às virtudes, ainda nos falta bastante. E ela repete, bastante. Então ela diz, tem de ânimo, e pedir ao Senhor que nos dê o seu favor, a fim de não perdermos por culpa nossa, né? Pois, de algum modo, nós podemos gozar o céu aqui na terra, né? Que ele nos mostre o caminho e nos conceda força à alma para cavarmos até encontrarmos esse tesouro escondido. Quem de nós está disposto a cavar para encontrar este tesouro escondido? A verdade é que ele está dentro de nós mesmas. E isto quisera eu vos dar a entender, que é isso que ela vai explicar para a gente. Então, esse tesouro está dentro de nós. O reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós, né? Então ela fala que esse tesouro das quintas moradas está dentro de nós, mas que nós precisamos estar dispostos a cavar, né? Então ela diz mais ainda, ela diz, prestai atenção, porque nesse grau de que nós estamos tratando, as quintas moradas, não tolera o Senhor a mínima reserva.
Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Nós temos que dar tudo de nós para o Senhor. Nós não podemos entrar para ter a graça das quintas moradas. A gente não pode entrar mais ou menos, né? É isso que ela quer dizer. A gente não pode entrar com uma reserva, a gente está disposto a entregar o nosso coração, nos entregar completamente a Deus, porque o que Ele tem que... Travou ali um pouquinho a internet de Gregório, mas deve estar voltando daqui a pouquinho. Enquanto, né, Gregório retoma aí, né, a sua participação, entregar a Deus sem reservas. Ela começa, então, a nos mostrar que até no mar, assim acontece a alma. Se o faz, não entende como, nem o que ama, nem o que deseja. Em suma, está como quem morreu inteiramente ao mundo para viver mais em Deus. Morrer inteiramente para o mundo, para viver mais em Deus. E ela vai dizer que esta morte é saborosa, que é um arrancar-se a alma de todas as operações próprias de quem está ainda unida ao corpo. Morte deleitosa, porque parece verdadeiramente apartar-se dele a alma, a fim de melhor viver em Deus. É de tal maneira que nem sei se lhe resta vida para respirar. Refletindo agora, pareceu-me que não. Ao menos se respira é sem entender que o faz. Gregório está voltando aqui, só um minutinho. Quiseram entendimento empregar-se todo em compreender alguma parte do que sente, mas com suas forças não alcança, fica atônito. A internet caiu, Gregório, nós estamos dando continuidade quando ela fala exatamente da morte, né? Não da morte física, sim, mas sim. essa morte espiritual. Do mundo, para as coisas do mundo, né? Para viver em Deus. Pode continuar aí, Gregório. Ô padre, maravilha. Então, eu estava dizendo isso, né? Que é o que o senhor está falando aí. Ela diz que o Senhor não tolera nessas quintas moradas, gente, a mínima reserva. Então, nessas quintas moradas, nós temos que dar tudo de nós, né? O melhor de nós, né? Porque na medida em que tivermos entregado o nosso coração a Deus, né? Serão concedidas maiores ou menores graças. Não há melhor prova para conhecer se a nossa oração chegou ou não chegou até a união total. Então, essa união, esse encontro com Deus, só é possível, né, se nós nos entregarmos nessas quintas moradas, né? E quando o senhor falou da morte, né, aí, né, é morrer inteiramente ao mundo para viver mais em Deus. Então ela até chama a morte aqui, padre, de deleitosa e de saborosa, né? Que coisa, né? A morte saborosa, a morte deleitosa, gente. Olha que coisa que ela fala aqui. Por que ela diz isso, né? Porque ela fala que parece, né, que a alma, ela quer viver em Deus. Você quer o tempo inteiro estar neste momento com Deus, né? Que é uma sensação maravilhosa. Ela fala que nessa quinta morada, o entendimento, aquelas distrações que a gente tinha, quando é quinta morada, quando é de Deus mesmo, a gente não tem as distrações, porque não é a gente não consegue nem ter as distrações, porque Deus nos toma de tal maneira
que ela até fala, ó segredos de Deus, né? E nos toma de tal maneira que a alma só quer louvar, só quer agradecer a Deus, ela tem uma vontade de louvar, de agradecer, sabe? Porque ela teve um encontro com Deus, né? E ela diz isso da seguinte maneira, né? Fica a alma em dúvida sobre o que foi aqui. Essa oração não é como um sonho, né? Com efeito, namorada anterior, né? É uma coisa, na namorada anterior, às quartas, você fica em dúvida se é ação de Deus ou não que está acontecendo com você. Se é efeito da imaginação, algum sonho, se é graça de Deus, se é o demônio que está iludindo a gente como anjo de luz. Existem mil suspeitas, né? Porque é bom dar uma olhada nisso. Ela fala, olha, será que é coisa natural? Será que é engano? Né? Agora ela fala que nesta morada não. Não há imaginação, não há memória, não há entendimento, gente, incapaz de impedir o bem que Deus tem para fazer para nós nessa quinta morada. A gente não tem dúvida. É tão intenso que a nossa imaginação, a nossa memória e o nosso entendimento não pode atrapalhar a forma como Deus nos toma nessa daqui, né? Olha para você ver, ela fala que quando é uma união divina, ela é verdadeira, nem o demônio entra, porque a majestade está presente, ele não consegue entrar. Então, olha que maravilha que é essa quinta morada, gente, né? Que maravilha. Aí ela diz assim, padre, mas como é que eu sei se não é o inimigo de Deus, né? O demônio que entrou, né? Que muita gente fica em dúvida, será que é de Deus, não é? Padre, eu tive uma graça, parece que Deus estava presente, eu senti isso tão forte, tão intenso. Aí ela fala assim, ó, ela diz o seguinte, gente, quando é de Deus, tem um deleite, uma satisfação, uma paz, um gozo na alma, que é algo inconcebível, que é diferente daquilo que o inimigo pode dar. Ele não consegue manter isso muito tempo. Santo Inácio também fala disso no discernimento dele, né? Ele fala que quando é de Deus, a coisa prevalece. Você sente algo tão intenso, mas aquela paz fica, né? Então, aí a gente sabe que é de Deus e provoca bons frutos, né? Então, ela diz muito disso daqui, né? Então, ela está explicando para a gente como é que funciona isso, né? Então, ela fala aqui também que isso acontece no nosso interior. Mas ela fala, eu quero dar-vos um sinal claro, a fim de não haver engano ou dúvida sobre as verdadeiras graças de Deus. Que sinal é esse, né? Que sinal é esse que ela fala para a gente, né? Aí ela diz o seguinte, olha que interessante, gente. Importante a gente prestar atenção nisso, porque se nós formos tomados por uma ação de Deus dentro do nosso interior, em algum momento de oração, algo muito forte, ela diz o seguinte, Deus estabelece a si mesmo no interior daquela alma, de maneira que ao sair daquele estado de satisfação, de paz intensa, de encontro forte com Deus, de nenhum modo ela pode duvidar de que esteve em Deus e Deus nela. Com tanta firmeza se lhe imprime esta verdade, que ainda decorrem anos sem tornar a perceber, sem tornar a receber do Senhor aquela graça, essa pessoa não pode esquecê-la, nem duvida da presença de Deus, que foi Deus que fez aquilo naquele momento, né? Então ela fala dos efeitos, né? Que essa certeza é o que mais importa. Então, o que ela diz? Duas coisas. A paz, a alegria tão intensa que você recebeu, que pode passar anos, 5, 10 anos, que você vai lembrar daquela experiência e você tem uma certeza porque foi imprimido na sua alma essa experiência das quintas moradas. E o acreditar na misericórdia e na bondade de Deus, né? Quando ela fala, crede que Deus pode dar muito mais e mais. E não olheis se tem ou não virtude as pessoas por ele favorecidas, pois sua majestade sabe o que faz. Como vou-lo disse, não há para que nos metermos nisso. É Deus e a pessoa. Como diz, entre você e Deus. É intimidade, é união, né? Aí ela fala, antes, com simples coração, sirvamos sua majestade
e louvemos suas obras e maravilhas. Aí ela vai. Olhai esta alma que Deus fez boba, de todo a fim de nela imprimir melhor a verdadeira sabedoria. É aquela passagem de Paulo, né? Olha, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. E quantas vezes, eu gosto daquela passagem quando Paulo fala, somos material insuficiente, né? Deus sabe trabalhar com material insuficiente. Essa beleza de Teresa d'Ávila, nem mais uma vez ela voltando, é a grandeza de Deus, não é meritocracia. Não Isso é só esforço. Isso é importante, né, padre? Porque muitas vezes a gente olha para alguém ou sabe de alguém que tem uma graça, ou a pessoa dá um testemunho, e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas para essa pessoa, eu conheci essa pessoa, ela era tão pecadora, mas era tão assim, ela nem participa igual eu, né? E aí a gente fala assim, é o que ela fala aqui, ela fala que a gente não deve julgar, não deve olhar isso, que a gente não deve se meter nisso, né? Ou seja, Deus pode dar essa quinta morada para qualquer uma experiência de quintas moradas para qualquer pessoa, né, padre? Então, a gente não precisa se meter nisso, né? Ou seja, não precisa julgar, não precisa dizer eu que mereci, o outro não, porque aí já é o erro nosso. Só de falar que a gente merece, já está errado, né? Porque, na verdade, ela diz que quem recebe essas graças é quem acha que não merece, né? Então, começa por aí. Não, e as pedras brutas. Então, quando a gente vai começar, você vai ver naquela... se, caso, fôssemos escolheríamos totalmente os diferentes que Deus capacitou. Tem hora que você vai ver nas pedras brutas, aí você começa nem querer ouvir. Aí depois você fala assim, gente, tem alguma coisa aqui. Você vai vendo a mudança, você vai vendo a profundidade, você vai olhando, quando você chega, você fala assim, Deus tomou. Aí é a beleza, né, que ela fala. E até as pessoas falam que é bíblico, mas que não é bíblico, mas vamos falar que está lá. É uma interpretação bíblica. Deus capacita, né? Ele não chama os capacitados. Não tem na Bíblia, mas as interpretações dá para a gente tirar, né? Chegar a essa máxima, né? Como que Deus capacita os escolhidos. E muitas vezes são as pedras brutas que se deixam modelar. Que se deixam trabalhar, porque, como ela diz aqui, tem uma questão que ela fala que o que cabe a nós é a disposição para que Deus haja na nossa alma. E muitas vezes a gente chega talvez num nível, né, padre, que às vezes a pessoa acha que ela não tem aquela disposição. E às vezes alguém, quando não descobre Deus, aquela pedra bruta, igual você falou, que ela descobre Deus, ela quer tanto encontrar Deus que ela abre o coração, ela vai abrindo as portas. Ela inclusive diz aqui, padre, uma coisa interessante, que quando o senhor falou aí, ela diz o seguinte, olha, que quem realiza é Deus, né? E o senhor disse isso muito claro, e é muito importante a gente saber disso, gente, que essa graça da quinta morada, ela é exclusivamente de Deus. Olha lá, porém, por mais diligência que façamos, né, não conseguimos entrar por nossos esforços. Sua Majestade é quem nos há de colocar, introduzir por si mesma no centro de nossa alma. Então, nessas quintas moradas, Deus já começa a entrar no centro da nossa alma. E para melhor mostrar suas maravilhas, quer que em nada concorramos, senão com a nossa vontade inteiramente rendida a dele. Então, olha que importância disso daqui, né? Para mostrar as maravilhas de Deus, as graças que Deus quer realizar na nossa alma, gente. É Ele quem faz, que se coloca. Mas Ele quer, ela diz que aqui ela coloca uma coisa importante, que a gente não dê concorrência para Deus. Porque a nossa vontade tem que estar rendida a Deus. Se a nossa vontade não está rendida inteiramente a Deus, Ele também não vai realizar essas graças da quinta morada. Então, muitas vezes, nossa vontade está, em parte, em Deus, parte nas coisas do mundo, né?
nas coisinhas do mundo, como ela vai dizer aqui. Tem uma passagem que ela fala das coisinhas do mundo, que a gente ainda está apegado, né? Então aí, ela diz assim, é ele quem entra no centro da alma, as portas fechadas. E eu acho bonito isso que ela fala. Ela fala assim, como ele apareceu no meio dos discípulos, quando as portas estavam fechadas, que Jesus entrou, né? E diz, a paz esteja convosco, que ele faz assim conosco, né? As portas fechadas, mas que Jesus entra no centro da nosso interior, né? E diz, a paz esteja convosco, né? Que é assim que o Senhor faz conosco, mas que a nossa vontade tem que estar inteiramente rendida à vontade de Deus, tem que estar ali ligada à vontade de Deus. A graça da quinta morada é essa, né? A disposição à vontade é nossa, mas é só Deus quem faz. Só Deus quem faz, né? E ela fala aqui que muitas vezes a porta dos sentidos estão adormecidas, né? A escuta, o próprio sentir. Em determinados momentos, ela fala aqui, né? Não lhe abrimos a porta dos sentidos e potências, pois todos estão adormecidos. É ele quem entra no centro da alma, portas fechadas, como apareceu no meio dos seus discípulos, quando diz, a paz esteja convosco. Refletimos isso, Pentecostes, né? Domingo passado, domingo retrasado. Ou como saiu do sepulcro sem levantar a pedra. Adiante vereis como sua majestade quer que goze a alma no centro de si mesma, ainda muito mais na última morada. Deixa a última lá. Ó filha, quando veremos, se não quisermos pôr os olhos, senão em nossa baixeza e miséria, entendendo que não somos dignas de ser servas de um Senhor tão grande, cujas maravilhas nem podemos alcançar. Seja ele para sempre louvado. Essa questão de saber bem quem somos, né? E essa humildade não é para nos pisar, é para saber o que podemos. É nesse reconhecimento, né, da nossa baixeza, da nossa miséria. Eu vi uma foto tão bonita, sabe? Tem pessoas, tem rostos que representam vários rostos, né? Que acompanhou a nossa trajetória. E eu sou apaixonado de ver aquelas senhoras de lenço na cabeça, sabe? Quase de mãe, as pessoas da minha terra. Então, aquele marrar, o lenço, e aquele rosto sofrido. Aí uma senhora com o rosto todo, sabe, sofrido, com lágrimas. Aí a frase, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E a gente precisa tanto desse entendimento, dessa consciência mesmo, para que nós não fiquemos só, como diz, à margem, né? Avancemos para as águas mais profundas. Avancemos para as águas mais profundas. E se o que o senhor falou, se a gente não deixasse lapidar, né? A gente não tem consciência da nossa miséria. E se a gente não tem consciência da nossa miséria, como é que o Senhor vai poder agir? É o que ela fala, né? Nessas quintas moradas, que são graças maiores, que Deus se aproxima mais de nós, que é graça dele mesmo, cabe a nós cavucarmos esse tesouro escondido, sabendo da nossa miséria, o autoconhecimento, né? Da nossa miséria, que ela fala aqui, né? Nós não somos dignas de sermos servos de um Senhor tão grande, que muitas vezes nós não compreendemos, né? Ela fala, a gente não pode alcançar a maravilha de Deus, o cara é tão grande. Se eu quisesse agora, não, eu vou fazer uma oração aqui, que eu vou alcançar essa graça de Deus. Por mim mesmo eu não consigo. Se Deus não me der a graça, nem que eu quisesse, se eu colocasse minhas potências, imaginação, vontade, Padre, eu vou ficar de jejum, vou ficar aqui, porque eu vou conseguir. Eu não consigo nada, né? É Deus quem faz em mim, né? Então, é isso que a gente tem que ter consciência, né? Nessa primeira parte das quintas moradas, né?
Não é E nós isso? vamos passar para o segundo capítulo, né? Já está aqui. Antes do segundo capítulo, eu lembro de uma música, não sei se você conheceu uma comunidade chamada Palavra Viva, de Curvelo. Sim, O sei quem fala. primeiro CD deles, que ele falava assim: olhando tua grandeza sobre o altar, eu não consigo compreender que grande amor é esse. Existe tanta gente com muito mais amor que o meu. Então, por que será que o Senhor me escolheu? Entendo minha vocação só em falar do meu Senhor, deste grande amor. Aí fala, um coração puro que tem um olhar tão profundo e olhando para minha aparência consegue ver coisas que eu não quero mostrar. Um coração puro que tem um olhar tão profundo e olhando para minha fraqueza consegue ver alguém por quem se deve lutar. Quem nos separará? Quem nos separará deste amor? É o que Teresa d'Ávila nos leva nesse capítulo. Ela nos leva exatamente. Muito bom. Bacana isso, hein? Muito profundo, viu, padre? A música é linda. Pois é, ué, que coisa bacana. Eu não conhecia. Bom, no segundo capítulo, ela fala em que consiste essa oração de união. E ela fala, gente, dos efeitos na alma. Veja bem, quando a gente fala oração de união, o quinto capítulo, ela vai começar a usar muito isso, e vai usar também nos outros, mas nos outros capítulos. Ela fala, o que é essa oração de união? Essa oração de união quase que completa com Deus, chegar ao ponto de união mesmo. Então, aqui nas Quintas Moradas, ela já começa a trabalhar essa oração de união. Por isso que ela fala que efeitos daria essa quinta união. Agora, eu acho bacana demais, padre, acho que o pessoal vai gostar muito. A analogia que ela faz do bicho de seda, né? Ela conta aqui, gente, a história do bicho de seda nesse segundo capítulo, né? Todo mundo sabe aí como é que funciona o bicho de seda, né? O bicho de seda, como é que é produzido, né, o bicho de seda. Ela usa isso para fazer analogia, para explicar como que tem que ser o nosso processo, né, nessa quinta morada, os efeitos na alma, como é que a gente tem que agir. Então ela conta, né, começa a contar, né, da amoreira, né, que o bicho de seda, né, aquela sementinha, né, e aí quando dá a folha da amoreira, um grãozinho começa, do tamanho de uma mostarda, começa, né, a nascer ali, e dali se cria o verme, né, esse verme, né, com a sua boquinha vai fiando a seda, lembra, ali nasce a seda, nasce o casulo, do casulo, vocês lembram, né, passa até algumas reportagens que o fio daquela seda fina, né? Aquela seda bonita, é tirado desses casulos. Tira o casulo, né? E dali sai aqueles tecidos, né? Vai fiando até os tecidos, né? Isso é antigo, é desde a China milenar, né? Que se descobriu o bicho da seda, né? Como é chamado. Só que o que acontece, né? Não sei se vocês sabem, ela diz o seguinte, né? Ela tece o casulo. Só que aí acaba o verme, que é grande e feio aquele verme, sai do mesmo casulo uma borboletinha branca, muito graciosa, né? E o verme morre. O verme morre, gente. O verme feio, mas ele que trabalha, tece, faz um casulo bonito. Dali sai aquela borboletinha branca, e o que acontece com o pobrezinho que trabalhou? Morreu, né? Morreu para nascer, né? Para nascer a borboleta, né? Então, aí ela começa explicando isso, né? E ela diz, então vai cobrando vida a alma, que é representada pelo bicho de seda. Quando o calor do Espírito Santo começa a aproveitar-se do auxílio geral que Deus concede a todos, né? Então ela fala que a alma, né? Assim que ela recebe o Espírito Santo que vai trabalhando. E que aí nós temos que ter a confissão frequente, as boas leituras, os sermões, todos são remédios para uma alma, né, que jaz morta em seus descuidos e pecados, e metida em ocasiões de pecar de novo, né? E aí ela fala que assim nós vamos tecendo a nossa casa, como aquele vermezinho vai tecendo o seu casulo.
Para nós, você sabe quem é essa casa, gente? Para nós, essa casa, segundo ela, é Cristo. Nós estamos tecendo a nossa casa, que é o próprio Cristo, né? Aí ela fala, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ela usa a expressão de São Paulo, né? Então, que, da mesma forma que o bicho da seda vai tecendo aquele casulo, nós temos que tecer a nossa casa. Nós temos que trabalhar o nosso interior. Nós temos que trabalhar a nossa alma, o nosso coração. Que esta casa é Deus. E ele diz, né, que sua majestade mesmo será a nossa morada. Olha lá, pareço dizer que somos capazes de tirar e pôr em Deus, mas, pois, primeiramente afirmo ser ele, Deus, a morada. E depois havemos nós de fabricá-la, de fabricar a nossa morada para nos metermos nela. Olha que interessante, né? Então ela diz o seguinte, que a gente fabrica essa morada, que é essa casa que é Deus, e que Deus vai ser o nosso próprio prêmio, porque ele é aquele que habita dentro de nós. Então ele vai vir habitar. Quando a morada já estiver pronta, quando o nosso coração estiver preparado, aí ele vai vir. Mas o que tem que acontecer? O vermezinho tem que morrer. Nós temos que morrer o quê? O que a gente tem que deixar morrer, gente? Ela fala, nós temos que deixar morrer o amor próprio, a nossa vontade. Dei-nos pressa em pôr mãos à obra, gente. É pressa. E tecer esse casulinho, despojando-nos de nosso amor próprio, de nossa vontade, do apego a qualquer coisinha da terra, exercitando-nos em obra de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que vocês saibam. Morra esse nosso verme, porque se nós não morrermos, nós não vamos contemplar a Deus como Deus quer se dar a nós. E depois transformar numa linda mariposa, numa linda borboleta, né? Sim. Oh, que desassossego o desta mariposinha. Apesar de nunca ter gozado mais quietação e paz em toda a sua vida, é para louvar a Deus. Não sabe onde pousar e fazer assento. Padre Jonas cantava, né, que pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro. Sim. Alma que não teremos mais quietude. Que não teremos mais quietude. É verdade. Verdade. Agora, por que já que ela fala assim, só falou alma que não teremos mais quietude, pegamos isso, né? Por que essa alma não vai ter mais quietude, né, gente? Mas não era para ter, ela não teve um encontro grande com Deus, né? Virou borboleta, já quer voar. Porque a experiência foi tão forte, né? Que ela se inquieta, gente. E aqui, né? Ela explica, igual o senhor falou, e primeiro eu dou vontade de louvar a Deus. Louvar, a alma só quer louvar, quer agradecer, parece que tudo, né? É alegria, é louvor, e a alma fica inquieta. Por que ela fica inquieta? Ela fala, começa a ter anseios, vou falar bem devagarzinho, começa a ter anseios de padecer grandes provações, desejos abrasados de penitência e de solidão, e de que todos conheçam a Deus. Daqui procede grande dor de o ver ofendido. Eu estava vendo ontem o filme de São João da Cruz, né? Estava vendo o filme São João da Cruz, que é Cinco Teresa, né? E São João da Cruz, ele falava dessa provação, ele desejava sofrer, né? Era interessante, né? O que eu lembrei da Quinta Morada, eu já tinha, né, rezado e lido, que ele falava o desejo de sofrer a provação, né? Brotava nele o desejo de sofrer por amor a Deus, de grandes provações, né? O desejo de ficar só, de aquela dor pelo Senhor ser ofendido, né? Aí eles colocou, e a alma anseia tribulações. Gente, tá pensando que essa Quinta Morada é brinquedo, né? Ansiar tribulação, provação, né? A alma, o passarinho já não encontra quietude, como é que o senhor falou aí do Padre Jonas? A alma a quietude já foi. Pássaro pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, porque os nossos é só no Senhor, né?
É só quando pousarmos nas mãos do Senhor como esse pequeno pássaro. Aí essa questão das inquietudes que temos e que muitas vezes procuramos descansá-las fora daquilo que não nos dá descanso. Aí é o... E uma coisa interessante que eu achei quando ela fala aqui, que um sinal desta quinta morada, gente, é esse, né? Se você passou por uma experiência dessa, e Deus quer dar essa experiência, deixemos claro isso, né? É graça dele, o que cabe a nós é nos dispusermos. Ela fala que a experiência é verdadeira quando a gente começa a ter esse sentimento. Por exemplo, a gente sente muita dor quando a gente vê outra pessoa ofendendo a Deus, quando a gente vê o mundo, as coisas do mundo, assim, porque a gente quer que aquela pessoa se salve. Aí nasce o amor aos outros, o amor aos irmãos, né? Ela fala que Jesus sofreu muito na cruz, mas que o grande sofrimento de Jesus foi o fato quando ele via que as pessoas ofendiam o Pai. Então ele amava tanto o Pai, aquela ofensa ao Pai fazia ele sentir dor. Então que as pessoas que estão nessa quinta morada e têm essa experiência, começam a sentir também dor pelos pecados da humanidade. E começa a querer rezar pela salvação das almas, né? Se preocupa com a salvação das almas, ele sente. Então, ela coloca muito isso aqui, né? Ela diz que não acha muito o que passaram os santos. Então a pessoa já acha que o que passou o santo, que ela quer também, ela começa a desejar, né? Então ela fala isso, com efeito, a fraqueza que experimenta para fazer penitência torna-se fortaleza rapidinho. O apego aos parentes, amigos e bens já vá tão desvanecido, já não é tão forte pelas coisas do mundo, que tem pesar de estar obrigado, inclusive, a certas relações sociais. Mas para não ir contra Deus, ela quer manter, né? Tudo a cansa, desde que experimentou como verdadeiro descanso, não pode provir das criaturas, né? Que verdadeiro descanso não pode vir das criaturas, mas só vem de Deus. Então ela já consegue renunciar com tranquilidade, ela já consegue ter força para fazer uma penitência, para fazer um momento forte de oração, aquele apego aos bens, aparente, a certas situações, ela já consegue abrir mão disso, né? Ela já consegue porque ela quer estar na presença do Senhor. Esse encontro faz com que ela relativize tudo no mundo, né? Olha para você ver como é este encontro, como Deus produz na nossa alma esse amor tão grande na nossa alma, né? E que Ele quer dar para cada um de nós, né, Padre? Diga isso, né? Deus quer que nós experimentemos, né, essas grandes graças, né? Teresa deixa claro isso, né? E esses são os efeitos que produz na alma, né? Que ela está dizendo aqui. Que novos trabalhos começam para esta alma. Quem era capaz de supor tal coisa depois de tão subida graça? Enfim, de um ou de outro modo, há de haver cruz enquanto estivermos nesta vida. Há de haver, né? Aí ela fala aqui, há de haver cruz enquanto estivermos nesta vida. E se alguém contasse que depois de ter chegado aqui, tem vivido sempre com descanso e regalo, diria eu que nunca chegou. Chegou, Teve, porventura, namorada anterior algum gosto, para o qual ajudou a fraqueza natural, ou quiçá o demônio lhe dá tréguas, com o fim de lhe fazer depois guerra muito maior. Então não tem jeito de seguir sem a cruz, né? É isso que ela quer dizer. Ela fala, que o padre leu aí, gente, ou seja, se alguém chegou aqui nessa quinta morada dizer que só experimenta contentamento, gozo, que tá tudo bem, né? Ela diz o seguinte, que não experimentou isso, que a pessoa está enganada, que ela não chegou, né? Que aqui a cruz, enquanto estivermos nessa vida, ela vai nos acompanhar, né? Então a gente tem consciência disso. Aí ela diz lá na frente, né? Que essa pessoa começa a ter desgosto pelas coisas do mundo. Nasce tão penoso o desejo de sair dele
que se algum alívio encontra a alma, é no pensamento de que Deus a quer nesse desterro. Olha para você ver. Por isso que eu falo, né, essas quintas moradas é dos santos mesmo, né? São João da Cruz, né, queria encontrar com o Senhor, mas ele estava aqui. É o que os santos falam, dá até vergonha de falar, né, padre? É o que os santos fazem, né, gente? Na primeira, fala isso não, padre. Fala que só está na primeira, não, porque depois, antes da primeira não tem nenhuma, não. Tem fora do castelo, deixa pelo menos a gente na primeira. Deixa o senhor um pouquinho mais à frente. Olha aqui, diz o seguinte, né? Que, gente, é muito interessante isso, né? O santo, né? Aquele que vive essa quinta morada, ele tem o desejo de sair deste mundo, né? Ele tem desgosto por essas coisas deste mundo, né? Mas o que alivia a alma dele é o seguinte, é saber que Deus o quer aqui fazendo bem. Olha que interessante, né? Ele não se agarra nem à sua vida, né, padre? Aquele instinto de sobrevivência não se agarra nem à sua vida, né? Eu me lembro do padre, tem uma história de um padre lá na Itália, que ele morreu dando o respirador para outra que era casado, né? Não tem essa história lá do padre que recentemente faleceu, né? Eu fico imaginando, né? É uma situação dessa, né? Ele não se apega à sua vida, né? Ele consegue, sabendo que vai morrer ali, dar um respirador para o outro, embora ele fosse mais velho, para o outro, para que o outro que tenha família viva, né? E ele morra, né? Então, chega no estágio tamanho, né? Que ele é capaz de fazer isso, né? Embora tenha recebido tantas graças, ela fala, ainda esta alma não está rendida à vontade do Senhor como nas outras moradas, não está 100%, né? Mas ela fala muito disso, né? De que a pessoa desse estágio, ela quer salvar, ela tem um amor tão grande aos outros, a Deus, porque ela sente a ofensa que o outro faz a Deus, e ama essa pessoa, e ama a Deus, e começa a rezar por essa pessoa, né? Então, o que mais tortura ela é a perda de tantos cristãos, é a perda das almas, é a perda das pessoas que estão indo pelo caminho da perdição, né? Embora ela saiba que a misericórdia de Deus é grande, né? Ela sabe que ela tem receio dessas pessoas se condenarem. Então, ela vai trabalhando isso ao longo, né? E mostrando como são essas pessoas que chegam na quinta morada, quais são os efeitos do coração e da alma da pessoa, que a pessoa é capaz de entregar a sua vida, né, pelo outro, ela não se apega nem à sua vida. Essa entrega, né, mais uma vez, como diz, o fio dessa quarta morada não ter reservas, né? E quantas reservas nós temos? Às vezes nós deixamos Deus agir só nos nossos problemas, né? Na enfermidade, mas em algumas outras coisas a gente vive para isso, né? É igual aquela questão, aquela passagem bíblica, se o grão de trigo não morrer, né? Aqui, ó, te falei, sempre volto a alguma morada, fácil, não é? É assim mesmo. É assim mesmo. Preocupa não. Como a gente precisa cavucar, lembra que ela falou? A gente está disposto a cavucar esse grande tesouro, né? Então, vamos cavucar. Não importa se você está na primeira, segunda, terceira, quarta. Se você já viveu a experiência da quinta, é cavucar esse grande tesouro, né? Esse grande tesouro que é Deus. Outra parte que eu gosto muito aqui, ela diz, né? Ó bondade tão grande de Deus, né? Que tudo há de ser à vossa custa. De vossa parte, só quereis receber nossa vontade e não achar impedimento na cera. Ela faz essa analogia com a cera também, né? Que a gente tem que estar na mão do Senhor como a cera. Ela diz o seguinte, vendo o Senhor aquela alma já tão entregue e rendida em suas mãos, pela veemência de um grande amor, que já não sabe nem deseja mais senão que nela cumpra o Senhor a sua vontade, né? A alma tão entregue, tão rendida, como o padre diz, sem reservas, né? Que a alma só quer que se cumpra a sua vontade, né? Quer que saia dali marcada com o selo divino, sem ela mesmo entender como. E nunca fará a Deus esta graça, penso eu, senão a alma que muito já tomou como sua.
que muito o Senhor já tomou como sua, completamente, né? Porque verdadeiramente ali, tão passiva, está ela como a cera, que não grava em si mesmo o selo, mas o outro lhe imprime o selo, que vem, Deus lhe imprime o selo, né? Então aí ela diz, né, que não acha, Deus não vê impedimento em nós, então ele vem e imprime, né, tudo aquilo que ele quer imprimir, nos dá aquela experiência de, não sei se a palavra é arrebatamento, ela não usa isso aqui, mas é aquela experiência, né, tão grande do amor de Deus que jamais, passe anos e anos, nós não vamos esquecer que nós tivemos essa experiência de tão grande amor com o Senhor que tem tanto para nos dar a cada um de nós, né? Olha para você ver, que maravilha, gente. Que maravilha. E o grande exemplo é o Cristo, né? Ela fala da Quinta-feira Santa, né? Como que eu desejei, né? Ela fala, né? Como que eu desejei, com ardente desejo, desejei. Mas como, Senhor meu, não vedes a trabalhosa morte que vos espera, tão cheia de penas e horrores? Não dizeis vós, porque o meu imenso amor e o desejo da salvação das almas sobrepujam incomparavelmente todas essas dores. Olha onde que Cristo encontrou suavidade nas suas dores, pensando na nossa salvação. É profundo demais isso aqui. Muito, Isso aqui dá uma pregação de um dia. Dá. Né? Olha bem. Aí ela fala aqui, e ainda padeço desde que vim a esse mundo, que em comparação delas, nada me parece as restantes. Muitas vezes asseguro-vos, tenho feito essas considerações ao presenciar o tormento que tem padecido e padece ainda certa pessoa, que conheço ao ver ofensas de nosso Senhor. É tão insuportável que preferia a morte a ter de sofrê-lo. Penso comigo, se uma alma cuja caridade em comparação à de Cristo é pouquíssima e quase pode dizer nenhuma, experimentava esse tormento tão insofrível, qual seria o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual deve ter sido a sua vida, pois todas as coisas lhe eram presentes e estava sempre vendo as grandes ofensas cometidas contra o seu Pai. Então, interessante, né, que é o que o senhor falou, o amor de Cristo, o que nos ensina a Quinta Morada? Era o amor, na verdade, a nós, porque ele queria a salvação, né? E cada vez que ele sofria muito pelas ofensas cometidas contra o Pai, que quem está nessa Quinta Morada sente muito isso. Quando ela fala, se eu conheço alguém, na verdade o livro aqui embaixo fala que é a própria Santa Teresa, né, ou São João da Cruz, né? Era tão insuportável que eles preferiam ver a morte a ver aquele sofrimento de alguém que estava ofendendo ao Pai, ofendendo a Deus. Então, nessas Quintas Moradas, a pessoa está no nível de espiritualidade, ela atingiu um nível tal que ela recebeu tanta graça de Deus que ela sofre com as ofensas que são cometidas a Deus, ou por ela ou pelo quem está perto dela, né? Então, ela quer a salvação das almas, ela trabalha para a salvação das almas, né? Para a salvação das pessoas, né? Gente, isso é muito profundo. Como diz o padre, dá um dia de pregação, né? Tem gente falando aqui, padre Aires colocou lá no início, amei a ideia do retiro, viu? Amei a ideia do retiro, viu? Agora vamos encerrar aqui para o sorteio, já está terminando. Aqui. Vixe, Maria. Tá. Aí ela fala aqui, né? Ó, mas presenciar tantas e tão contínuas ofensas contra a majestade divina e a perda de tantas almas que se precipitam no inferno, parece-me dor tão intolerável que, segundo creio, se não fora mais que homem, bastava um só dia daquela pena para acabar muitas vidas, quanto mais uma. Quanto mais uma, né? Então, gente, que essas Quintas Moradas nos ajude a pensar o que precisa em nós morrer, né? Como aquele vermezinho, né? O que eu preciso tecer nessa semana? O que você pode tecer? O que você precisa trabalhar
como aquele verme precisa morrer dentro de você. Que você possa pensar sobre isso, né? Você está construindo esse casulo, essa casa interior, né? O que você está fazendo para construir essa casa? Que essa meditação desse tesouro que precisa ser cavucado te tome nessa semana, né? Te tome nessa semana, para que você possa, quando chegar na quinta-feira que vem, na segunda parte da Quintas Moradas, que essa é só a primeira parte, hora riqueza, né? Nós possamos estar com o coração mais pronto. Vamos falar da segunda união, né? Segunda. Com Cristo. Tem sorteio? Tem sorteio do livro. Falar nisso, eu vou mandar o livro amanhã para a pessoa, ela entrou em contato comigo hoje. Ela falou que está doida para receber. Zelita. Iris, Iris, falei tanto de Iris. Iris, você acaba de ganhar o livro da Rosa Mística, viu, Iris? Iris Mara ganhou o livro, fez um comentário lá, então ganhou o livro. Lembrando que chegou, padre, eu tô com todo o kit já completo Santa Teresa para sortear. Chegou, né? Chegou. Mas vocês têm que fazer a experiência de oração que eu e o padre colocamos. E para vocês participar do sorteio, a Zelita tá aí, Zelita ganhou também. Para vocês participar, vocês têm que comentar o IGTV, esse IGTV aqui, vocês têm que comentar, viu, gente? Coloca o comentário lá, coloca nos IGTVs das moradas, que todo mundo que colocar participa dos sorteios, tá bom? Normalmente fica lá, tá bom? É do padre Fernando Soares, naquela televisãozinha lá, IGTV, clicou lá, você assiste as moradas lá. Algumas pessoas me pediram, padre, para mandar a segunda, terceira. Eu tenho um grupo aí, eu mandei pro pessoal. Muita gente pedindo, eu não assisti a segunda, a terceira, eu peguei e mandei os do IGTV, tudo para esse povo assistir. Viu? Isso é bom. Nós precisamos muito, principalmente nesses meses, né? Esse mês que nós estamos vivendo mesmo, que as pessoas falam, é o pico maior dessa pandemia, de tantas coisas mais. Vamos deixar Deus nos carregar na esperança, né? Vamos deixar Deus nos carregar na esperança. Vamos acreditar em dias melhores. Vamos pousar nas mãos de Deus, deixar que Ele cuide de nós. Não vamos nos preocupar demasiadamente, não. Então, esse momento de espiritualidade é para isso, né? Sim. Então, quinta-feira que vem, a segunda parte. E as outras serão não sei quantas partes, né? Porque não sei não, bicho. É muito. A gente não consegue mais de 2 capítulos por... Para ser rico, né, gente? Para ser rico, padre, né? Trazer uma boa reflexão, tem que ser 2 capítulos no máximo, porque tem muita coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente passou, foi melhor do que a semana passada, mas tem assuntos aqui, se a gente quisesse ficar nele, a gente ia discorrer, né? E nós vamos preparando vocês para o retiro, né? Aí quando tiver tudo certinho, o padre a gente vai estar juntos com a graça de Deus fazendo um retiro aí das moradas, sim, né? Com esse grupo que está participando aí, né? Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amanhã é dia dos namorados. Que Deus abençoe aqueles que estão neste dia e abençoa também aqueles que querem estar, né? Tem tantas pessoas aí à espera, sim, do seu José e da sua Maria. Sim, verdade. Eu tenho vontade de fazer um dia um encontro, sabe? Chamar assim, só homem solteiro, mulher solteira, para ver se... Vixe, vai dar ibope, padre. Vai dar ibope, viu? Vai dar ibope. Esse vai encher. Vai faltar vaga, viu? Eu vou fazer, nós vamos fazer isso depois, para ver se... Pode contar comigo e Eliane aí, viu? Tem tantas pessoas boas precisando se encontrar. É verdade, é verdade. Verdade, concordo. É verdade. Tantas pessoas que falam assim, se encontrasse ali, seria ali, ó. Aí tem gente querendo ali, ó, quero meu José. Tô vendo. Ela assistiu, a Zelita assistiu a minha live com a Eliane, nós falamos do Glorioso Encontro, que é um livro que ensina a escolher a pessoa conforme o coração de Deus, né? É um livro que chama Glorioso Encontro, né? É do pessoal lá do Denis, lá do Santuário Desatadora dos Nós, né?
Então foi assim que ele encontrou a esposa dele, né? E Eliane me encontrou assim também, viu? Tchau. Fica com Deus. Um abraço. Quinta-feira, segunda parte. Fique Comenta com no Deus. Deus IGTV. abençoe. Um abraço.